Olá, eu sou o professor Teodoro, o professor Theo, e aqui eu estou para um curso de física voltado especificamente para o barro branco. Tá legal? Então aqui é só uma apresentação, eu vou te mostrar o edital. Acontece muito da gente ter aluno que está fazendo o curso e não lê o edital, seria importante que lesse. Mas a parte pelo menos do conteúdo, o professor, se você está fazendo um curso com acompanhamento, o professor faz isso para você, né? Então o professor te apresenta a parte do edital ligado à disciplina dele. Mas seria legal se você desse uma lida no edital com muito carinho, tá legal? Então estou aqui apresentando um curso e sem mais delongas, vamos ver o que a gente precisa de física para ter sucesso lá na prova do barro branco. Vamos lá? Então vamos lá, galera. Então aqui é um curso da Polícia Militar do Barro Branco e estou fazendo só uma apresentação. Estou só mostrando para vocês o edital, o que a gente precisa de física, e você vai verificar que física é um conteúdo bastante suave para vocês. Dá para gabaritar tranquilo física, professor? Dá. A prova de matemática é um pouquinho mais puxada, mas a prova de física é sossegado, gente. Se você estudar um pouquinho, você consegue gabaritar física e aí você deixa um monte de gente para trás, né? Aí você deixa um monte de gente para trás, faz a diferença. Então vamos dar uma olhada no que diz o edital do Barro Branco para física. Então o que você vai estudar? Ponto 1, movimentos, né? Professor, mas isso é muito amplo. É muito amplo. Vamos ver o que ele está dizendo sobre movimento. A gente vai estudar os conceitos básicos e formas de representação. É lógico que da maneira que está escrito é muito vago. Conceitos básicos, o que é conceito básico? Formas de representação, o que ele está querendo dizer com isso? Como eu posso representar o movimento? Através de gráficos, através de funções matemáticas? E que tipo de movimento que ele está falando? É o movimento uniforme, o movimento uniformemente variado? Então não está sendo claro aí, né? Ele está falando de movimento harmônico simples? Não. Mas a gente tem experiência, a gente sabe que aqui o que acontece basicamente é um pouco do movimento uniforme e uniformemente variado. Não é nada aprofundado. Então dá tranquilo para a gente acompanhar. Legal? O que mais a gente precisa saber sobre movimentos? As leis de Newton, tá? A lei da inércia, o princípio fundamental da dinâmica, ok? E o princípio da ação-reação. Entender essas leis, não é memorizar as leis, né? Não é sair repetindo o que é inércia, o que é a segunda lei de Newton, o princípio fundamental da dinâmica, é compreender e aplicar. E está sempre lá nas provas de vocês, ok? Então essa é a parte de movimento. Mas também temos a parte de conservação de energia, né? Conservação da energia, que também está lá dentro do movimento. A gente vai estudar isso dentro do movimento, tá? O que tem lá que a gente precisa conhecer? Trabalho, conceito de trabalho. O que é trabalho? Trabalho é transferência de energia. Mas como eu calculo o trabalho, né, em algumas situações? Entender energia cinética, uma energia associada ao movimento, aquela que você calcula como a massa vezes o quadrado da velocidade dividido por 2. Conhecer bem isso. Energia potencial, e aqui ele não deixa bem claro para nós se pode ser energia potencial elástica ou gravitacional, não aparece nada disso de forma geral, energia potencial. Mas na maioria das vezes eu nunca vi prova do barro branco com energia potencial elástica. Mas a gente dá uma olhada, é claro, né? A gente não vai querer ser pego de surpresa. E a energia mecânica, tá ok? Que nada mais é do que a soma da energia cinética e potencial de um sistema. Então isso também está presente lá. E dentro desse tópico ainda, a conservação da energia mecânica. Isso é extremamente importante, está sempre aparecendo. Ok? O tópico 1 e o tópico 2, professor, eu queria acompanhar o curso e eu tenho aqui um livro de física na minha casa, ou eu fui numa livraria e comprei lá numa livraria C um livro para poder acompanhar o curso. Nem é necessário, mas se você quiser, pode ajudar. E esses dois tópicos, de movimentos e conservação de energia, tudo isso você encontra no livro do ensino médio de física, o livro 1, ok? E você encontra muito fácil, você não precisa comprar a coleção toda, mas você pode ir lá numa livraria sebo, eu adoro sebo, né? E você encontra bons livros lá, e no livro 1
de Física do Ensino Médio, você encontra todo esse conteúdo. Mas é lógico que você pode seguir por apostila ou acompanhar só aqui com a gente sem nenhum livro, porque a gente vai colocando material aqui para vocês. Eu estou falando de livro porque muito aluno me pede, me pergunta, mas aqui vai estar disponível todo o material para vocês. Toda a teoria, todo o conceito e exercícios para você, aplicação de exercício. Eu faço exercício aqui com vocês e deixo o exercício para que vocês possam fazer, ok? Então não é necessário o livro, mas se você quiser, esse tópico 1 e 2 está no livro 1 de Física do Ensino Médio. O nosso próximo tópico é termologia. São só 4 tópicos de física, tá? E o que vai cair de termologia, professor? No edital diz que termologia cai temperatura, entender o que de fato é temperatura. O que é temperatura? Né? Quando eu estou medindo a temperatura de um corpo, eu vejo lá que fulano está com febre 40 graus Celsius, ou eu pus a mão em alguma coisa e disse, nossa, como isso está gelado, isso está a 2 graus, isso está a menos 5 graus Celsius. O que acontece microscopicamente? É isso que ele quer que vocês entendam, tá ok? E também as escalas termométricas. A gente trabalha basicamente com 3 escalas termométricas, a Celsius, a Fahrenheit e a Kelvin, né? Celsius vocês conhecem muito bem, a Fahrenheit é uma escala usada muito mais nos países anglo-saxônicos e a Kelvin é uma escala científica, é a escala absoluta. Entender calor como energia em trânsito, porque no dia a dia a gente não entende muito bem esse conceito de calor, a gente usa de maneira errônea, a gente acha que calor está associado à temperatura alta e não é verdade. Entender o calor como energia em trânsito, ou seja, como energia térmica transferida do corpo mais quente para o corpo mais frio. É isso que ele quer dizer com a palavra trânsito, a transferência, né? Ok? E dilatação térmica, que já andou caindo algumas vezes, né? A gente esquenta um corpo, ele dilata, esfria, ele contrai, na maioria das vezes é assim que acontece, por isso que existe vão entre as pontes, correto? Por isso que a gente, quando está construindo alguma coisa, a gente precisa às vezes prever essa dilatação. Trilhos de trem tem um vãozinho entre um trilho e outro, né? São barras sequenciais, mas que existe um vão prevendo aí a dilatação, porque se esquentar muito e ela dilatar e não tiver esse vão, elas entortam, elas podem empenar. Então essas coisas estão presentes, caiu inclusive numa prova recente. E o quarto e último tópico é a eletricidade, tá? Então a parte do tópico 3 de termologia estaria no livro 2 de Física do Ensino Médio. Se você tem o livro aí ou se você quer comprar o livro 2, aparece essa parte, mas repito, não é necessário, aqui você vai ter todo o material. Então aqui, eletricidade. O que eu tenho de eletricidade? Basicamente entender o conceito de carga elétrica e a sua conservação, né? Que a carga elétrica não pode ser criada e nem destruída, não desaparece a carga elétrica. Legal? E a lei de Coulomb, que está relacionado como que a carga elétrica exerce força sobre outra carga elétrica, forças de atração e forças de repulsão. Entender esse conceito que está ligado à lei de Coulomb. E por último, dentro desse tópico, corrente elétrica e sua conservação. Tá? É sempre com base em circuitozinhos muito simples que aparecem aí para o barro branco. Às vezes os alunos me pegam no corredor e falam, professor, eu estou estudando Kirchhoff, ou então vem com um circuito muito complicado. Gente, se o teu foco é barro branco, esquece isso. É bastante simples, entender a conservação da corrente elétrica, e está ligado lá a conservação da carga elétrica, e circuitos muito simples, tá ok? Coisas bastante simples, nada de lei de Kirchhoff e circuitos extremamente complicados, tá bom? Se você precisar, me procure aí nas redes sociais, eu tenho um canal no YouTube, que você talvez esteja vendo esse vídeo aí. Pode me encontrar no Instagram, que estou sempre colocando algum material no Instagram, e também pelo Facebook. Quase ninguém mais passa pelo Facebook, mas eu também estou por lá. Tá ok? Valeu e a gente se vê para a próxima aula.